Oi, meus amores do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos agora dar continuidade ao nosso conteúdo lá da semana passada, que é sinais de pontuação. Nós começamos a falar sobre esses sinais e eu alertei a vocês que aquela aula lá da sexta-feira teria uma continuidade. Agora vamos continuá-la na segunda, tá bom? Então, temos aqui o mesmo tema, né? Gramática, sinais de pontuação. E nós já sabemos a importância desses sinais, o quanto eles são importantes para a entonação das palavras que pronunciamos nas frases. E aí eles dão um sentido maior para o texto, para a frase, para a palavra, certo? Então vamos agora para o nosso primeiro sinal. Nós temos aqui, para iniciar, a vírgula. Ela serve para identificar uma pequena pausa na leitura, então ela é o oposto do ponto final. No ponto final, eu dou uma finalização para a minha fala e já na vírgula eu só dou uma pausa. Só que além dessa função, a vírgula também é utilizada em outras funções. Vou explicar melhor para vocês com os exemplos. Então, primeiro nós temos a função de enumerar as coisas. Hoje comi melão, vírgula, laranja, vírgula, maçã e banana. Então, vocês viram que quando eu vou citar várias palavras, várias coisas em uma frase só, eu tenho que separá-las por vírgula. Se não tivesse a vírgula aqui, elas ficariam todas juntas. Nós temos também um caso em que vamos acrescentar uma informação de uma palavra da frase, como por exemplo na frase Imperatriz, uma cidade do Maranhão, é bela. Essa frase, se eu fosse escrevê-la normalmente, eu poderia só dizer Imperatriz é bela. Porém, nesse caso aqui, eu quero destacar uma parte do texto que é exatamente uma cidade do Maranhão. Portanto, como esse trechinho aqui é uma informação adicional da cidade de Imperatriz, ele fica intercalado na frase, ok? A vírgula também é utilizada para separar o vocativo do resto da frase. Então, nós temos aqui professor. O vocativo é quando você chama alguém, quando você pronuncia o nome de alguém ou quando você está com um tom de chamar. Tá bom? Aí fala assim, professor, vírgula, terminei a atividade. Então, sempre que você for chamar, se fosse aqui Lucas, aí teria a vírgula também, terminei a atividade, ou outra frase, certo? Então, o vocativo é uma palavrinha quando você chama alguém, tá bom? Agora, nós vamos para outro sinal de pontuação, que é o ponto e vírgula. Esse ponto, ele também indica uma pausa na fala. Porém, diferente da vírgula, a pausa indicada pelo ponto e vírgula é bem maior. Ele também é usado frequentemente para enumerar coisas, para fazer sequências, tópicos. Então, ele também é utilizado para separar itens de uma lei ou de um decreto também, de uma sequência, porque precisa dessa enumeração de coisas. Como ele indica uma sequência, vamos ver alguns exemplos. Eu gosto de sorvete de chocolate, meu pai de creme. Então vejam que tem uma pausa maior. E aí nós temos outra frase. Enzo tem 10 anos, Ana 16. Vejam que o ponto e vírgula, ele indica uma pausa. Vocês também já perceberam que quando a tia Dani usa slide e vai colocar os tópicos dos slides, eu coloco a separação desses tópicos por ponto e vírgula, porque significa que é uma sequência. Então, por exemplo, se eu vou falar assim, gente, hoje nós vamos precisar dos seguintes materiais. Aí eu, tesoura, aí ponto e vírgula, lápis, ponto e vírgula, borracha, ponto e vírgula. Apontador seria o último, aí eu coloco ponto final no último, tá bom? Então, porque é uma sequência de coisas, ok? Então, compreendido, né? Agora, vamos ver o nosso outro sinal de pontuação, que são os dois pontos. Eles são usados para dar uma explicação, para enumerar coisas. Então, vamos ver alguns exemplos? Então, veja bem que nessa frase nós temos os dois pontos antes de uma fala. Então, lá no texto narrativo, quando nós vamos colocar a fala das personagens, a gente precisa antes colocar os dois pontos. Então, veja o exemplo.
Foi então que ele disse: estou cansado de tanta confusão. Então, nós temos aqui, ele disse, 2 pontos, e aí inicia a frase com travessão e tem a fala da personagem. E aí nós temos também um exemplo de enumeração de itens. Então, olha só, é preciso comprar, 2 pontos, água, leite, arroz, feijão, carne, cebola e couve. Então, vejam que nós temos aqui as vírgulas também, né? Quando vamos enumerar algo, podemos utilizar as vírgulas. E antes dos itens, tem aqui os 2 pontos, porque significa que a partir dos 2 pontos você vai começar a enumerar. E também é utilizado quando você vai dar alguma explicação. Então, quando eu falo, olha, deixa eu te explicar aqui uma coisa, aí 2 pontos, posso utilizar também dessa maneira. E aí nós temos um ponto bem utilizado também nos textos narrativos, como a gente viu anteriormente, os 2 pontos, e o travessão, que é quando você vai indicar a fala de uma personagem. O travessão, ele também tem outros sentidos, outros usos. Vamos entendê-los mais? Então, veja só esse exemplo. Pedro chegou ao trabalho e perguntou ao colega, 2 pontos. João, você fez o relatório trimestral? Veja que antes da fala do rapaz tem um travessão que indica a fala dele, certo? E aí nós temos também outro exemplo do uso do travessão, que também é para intercalar informações em uma frase. Assim como aquela vírgula lá do comecinho que nós vimos, o travessão ele também tem essa função, viu, gente? Olha só, Imperatriz, localizada às margens do rio Tocantins, né, entre travessões, porque é uma informação intercalada, é uma informação separada, é a segunda maior cidade do Maranhão. Então, vejam que o travessão, ele tem, além de indicar falas, ele também serve para intercalar informações igual a vírgula, ok? Agora, o nosso próximo ponto são as aspas. As aspas, elas indicam que retiramos a fala de alguém do texto. Então, quando você vê as aspas em algum texto, significa que é a fala de alguém. Olha só alguns exemplos. Estou de acordo com um provérbio chinês que dizia: o homem que corre perseguindo 2 coelhos não alcança nenhum. Esse provérbio aqui, ele foi retirado de algum lugar e ele foi escrito dessa maneira. Por isso que ele está grifado entre aspas, tá certo? Agora, gente, nós vamos analisar um texto. Eu vou contar para vocês a história desse texto aqui. É um testamento. Ele se chama A Herança. Essa história conta que um senhor já bem idoso estava no seu leito de morte, estava bem doente. E aí ele tinha uma herança para deixar para a família. E ele escreveu um testamento. Um testamento é quando alguém deixa seus bens para outra pessoa. E aí ele anota tudo que ele vai deixar para essa pessoa, ok? E aí ele fez isso, fez esse testamento. E antes que ele pudesse terminar o texto, antes que ele pudesse pontuar o texto, ele acabou falecendo, tadinho. E aí ficou um enigma, justamente porque ele não conseguiu pontuar o texto completo. E ele só escreveu as palavras. Aí ficou assim: deixa os meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Então, a gente lendo assim, sem pontuação, fica meio desconexo. E aí, o juiz queria saber de quem seria essa herança, porque gerou controvérsias. Vamos ver agora como cada um entendeu esse texto, né? Então, o sobrinho dele pontuou o texto da seguinte maneira: deixa os meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Então, veja que ele pontuou, ó, com a interrogação, com a exclamação, ponto final. Aí, ele utilizou essa pontuação de modo que favorecesse a ele, porque ele queria ficar com a herança. Já a irmã pontuou da seguinte maneira: deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Ela já fez de maneira que favorecesse a ela. No caso, ela quem deveria ficar com a herança.
Já o padeiro, ele pontuou de maneira que favorecesse a ele. Veja só como é que ele pontuou. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Então veja que já o padeiro pontuou o texto de uma maneira que ele foi favorecido, porque a dívida seria paga. E também foi um representante dos pobres com mais estudo e ele fez a versão dele do texto. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. Então, nesse caso, de acordo com esse representante dos pobres, toda a herança deveria ficar com os pobres. Vejam bem que o texto ele é o mesmo em todas as interpretações, porém o que muda é a pontuação. E essa pontuação atribui um sentido totalmente diferente ao texto. Veja que cada uma tem um sentido diferente e favorece uma pessoa diferente. E eu quero que você descubra qual deles está correto. A herança deve ficar com quem? Com o sobrinho, com a irmã, com o padeiro ou com os pobres? Qual pontuação você acha mais adequada nesse caso? Fica esse enigma aí, esse desafio para vocês, tá bom? E agora nós finalizamos a nossa aula. Respondam a atividade da página 48 a 50. Eu espero que vocês enviem direitinho a atividade, estarei aguardando, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima, meus amores!